Shalom, shalom, boa tarde. Estamos iniciando a tarde com a Torá, hoje no dia 21 de abril do ano 2021, e pelo calendário judaico nós estamos no dia 9 de Iyar, do ano 5781. Essa semana nós estamos aí estudando duas porções da Torá, a 29ª, Acharei Mot, depois da morte, significa, e a 30ª Parashá, que é Kedoshim. Hoje nós estamos no quarto dia do Shabat, e portanto nós estamos na nossa quarta aliá, a nossa quarta leitura da nossa porção semanal. E hoje nós vamos encerrar a Parashá, a porção, a Hareimot, e vamos entrar na porção Kedoshim. Então nós teremos aqui os últimos versículos da Parashá Hareimot, e em seguida nós vamos entrar na Parashá Kedoshim, desta semana também de duas porções, ok? Hoje nós estamos então a 215 dias do ano 5781 e vamos ver então o que a sabedoria do Rebbe traz para nós nesta tarde, ok? Baruch Hashem, Carla de Costa, Vila Velha, Santa Catarina, já está conectada aí, Baruch Hashem, Carla. Então a nossa porção de ensinamento, ela diz assim: o Alter Rebbe escreveu: todas as almas são uma só, apenas os corpos nos dividem. O Alter Rebbe continuou: portanto, aquele que coloca o corpo à frente do espírito nunca poderá experimentar amizade ou amor verdadeiro. Ou seja, para que nós possamos experimentar de fato uma amizade verdadeira, um amor verdadeiro, nós precisamos colocar, antes de mais nada, o espírito à frente, a nossa vida espiritual, certo? Porque se nós colocarmos a questão do corpo à frente, ou seja, o físico à frente, nós vamos perder a visão de que, na realidade, todos nós, fazemos parte de uma alma. Como diz a sabedoria de ontem, a alma primordial de Adão. É a partir de Adão que todas as almas foram criadas. Então, para entendermos isso, nós colocaríamos da seguinte forma: Adão é a alma, A alma é de Adão Kadmon, a alma na sua inteireza. A partir do momento em que realmente Adão foi criado como a primeira alma, porque nós precisamos observar que quando Deus criou todas as coisas, Ele criou pela palavra. Então disse Deus: haja luz, a luz se fez. Disse Deus, criando os animais que voam, que ficam sobre a terra, que rastejam, aqueles que estão sob as águas, Então Deus disse: haja porção de terra seca, porção onde as águas se recolham. Deus disse: haja o luminar da noite, o luminar do dia. Então tudo que Deus criou, Ele criou pela palavra, pelo poder da palavra. Dentro disso daí, nós temos aí aquela questão em que Deus ele criou todas as coisas através do alfabeto hebraico, as 22 letras. Nesse sentido, nós temos aí a criação de Deus pela palavra. Mas quando ele formou o homem, ele não disse, ele apenas pegou do pó da terra, moldou o boneco e em seguida ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Nesse sentido, nós vemos aí que Deus, ele formou o homem
sem falar, ele agiu e o homem se fez alma vivente. Quando ele traz esse sopro, né, de vida ao ser humano, então ali todo ser humano, a partir de Adão, todo ser humano, ele tem a centelha divina. Então a alma de Adão é a alma Kadmon, é a grande alma, onde todas as almas estavam ali, em unidade com a alma de Adão. A partir desse momento, essa grande alma, ela foi fragmentada, ou seja, então ela foi dividida em porções. E por isso, desde então, as almas estão aí. Mas nesse sentido aqui, o Walter Ebb traz para nós essa questão para que nós estejamos de fato pensando nisso. Todas as almas são uma só. Apenas os corpos nos dividem. É dentro desse escopo que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele traz à memória o que o Walter Rebbe disse. E dentro deste ensinamento, enraizado na própria Torá, no Talmud, nós temos essa realidade. Todas as almas, na realidade, é uma só. Porque foi Deus que criou Adão, a alma primordial. E através dessa alma primordial, houve fragmentações. Então, esta grande alma, ela subdividiu-se em milhões e bilhões de almas. Somos apenas separados pelo corpo físico, mas na essência nós estamos ligados à alma, a uma alma, a alma de Adão, que é a alma primordial. Nesse sentido, o que vamos dizer de uma forma simples, para ficar gravado em nossa memória. Como nós estamos dentro do grupo de ensinamentos com o título Somos Todos Um, somos todos um. Nesse sentido, significa que ninguém é mais do que ninguém. Só Deus está acima de nós. Então, dentro desse contexto, que nós estamos também dentro da contagem do Homer, para refinar e amadurecer a nossa alma, né, no sentido espiritual e no sentido pessoal, ou seja, alma no sentido espiritual, pessoal no sentido social, o relacionamento com o próximo. Nesse sentido, significa que nós não podemos deixar espaço ou dar lugar a qualquer tipo de arrogância, presunção, porque ninguém é mais do que ninguém. Nós todos temos uma origem, obviamente, em Deus, mas dentro do contexto que nós estamos aqui meditando, todos nós temos a mesma origem, a alma de Adão. A alma primordial. Por isso que a nossa alma suspira para voltar à sua fonte. A fonte da alma primordial de Adão é aquele que soprou em suas narinas o fôlego de vida. É dele que vem a fonte da vida, do Criador. Então, por isso, não há lugar e não pode haver lugar, não podemos dar espaço realmente para a arrogância, a presunção, né? E dentro desse escopo todo aí. Então, portanto, aquele que coloca o corpo à frente do espírito nunca poderá experimentar amizade e amor verdadeiro.
Essa amizade, esse amor verdadeiro, a partir do momento que nós colocamos de fato como primordial a nossa alma, a nossa vida espiritual, então não importa a distância, não importa se nós não nos conhecemos face a face, mas nós temos uma conexão. Mesmo à distância, mesmo não nos conhecendo pessoalmente, nós temos uma conexão. E essa conexão está na alma primordial de Adão. E nesse sentido, quando nós colocamos a vida espiritual à frente, então o corpo físico não significa uma divisão, uma separação propriamente dita entre nós. Na realidade, nós continuamos sendo um. Somos um. E dentro desse contexto é que nós precisamos seguir na nossa vida, no nosso dia a dia. Não podemos, de forma alguma, não podemos colocar esta divisão. Somos uma alma só. Então, por isso, vamos valorizar a vida que Ele, o Criador, nos dá. Baruch Hashem. Ok. Estamos aí com a Leocádia Pereira, né? Que está curtindo aí uma maravilhosa chuva e ainda por cima está fazendo doce de abóbora com coco e bolo de mandioca. Pessoal, isso daí é para dar água na boca de todo mundo, hein? E agora, Leocádio, como vamos participar dessa festa aí? Hã? E cadê a nossa porção do doce de abóbora e a nossa porção do bolo de mandioca? E agora, como fica, pessoal? Vamos cobrar a Leocádia aí, ó, fazendo todo mundo ficar aí com vontade e sem poder aproveitar, né? Olha, Leocádia, não faz isso não. Baruch Hashem. Então temos aí, né, o Paulo Xavier aqui de Pirajuí, temos o Marcos, temos aí a Carla De Costa, que já falamos, a Leocádia, quem mais aí? A Malu, lá do Distrito Federal. Quem mais que está aí? A Yaritza, a Verônica, lá do Chile. Temos aí o Roberval Ribeiro, Shalom, Shalom, Roberval. Baruch Hashem. O Marcos, né? Baruch Hashem. O Robson Lima. Amém. Baruch Hashem. Então, estamos aí, né, amados? Reunidos, como diz assim, no bom sentido, né, Edna? Só com cheiro, né, do doce de abóbora lá, com coco, e mais o bolo de mandioca aí, né? Então, imaginemos que estamos à mesa junto com a Leocádia, a sua família, juntos aí assistindo à tarde com a Torá e saboreando um doce de abóbora com bolo de mandioca. Aí só falta o cafezinho da Edna. Ninguém consegue tomar um café igual da Edna, hein? Então só está precisando o cafezinho da Edna aí agora, viu, Leocádia? Baruch Hashem. Vamos em frente? Vamos contar o nosso homem hoje? O pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, nós estamos aí há 24 dias. Então vamos contar o homem. Conte, hoje são 24 dias que perfazem 3 semanas e 3 dias do Homer. Hoje nós estamos em Tiferet de Netzar, que é compaixão na tolerância. Compaixão na tolerância. A tolerância saudável, dirigida a desenvolver boas qualidades,
e modificar as negativas, será sempre compassiva. A compaixão da tolerância reflete a mais bela qualidade da tolerância, um comprometimento tolerante para ajudar o outro a crescer. Tolerância sem compaixão é mal dirigida e egoísta. Tolerância necessita não apenas ser carinhosa com aqueles que precisam de amor, mas também compassiva com os menos afortunados. Minha determinação compromete minha compaixão pelos outros? É algo para se refletir. Sou capaz de elevar-me acima de meu ego e sentir empatia com os meus competidores? Sou generoso na vitória? O exercício para o dia é: seja paciente e ouça as pessoas que geralmente o deixam impaciente, né? Então aquela pessoa que te deixa impaciente, faça um exercício, né? Seja paciente e ouça essa pessoa em silêncio, né? É um bom desafio aí, não resta dúvidas, né? Nesse sentido aí, ok? Então, vamos aí dentro do homem, a nossa compaixão na tolerância, somado cada vez mais de uma forma saudável, né? Então, compaixão na tolerância é aquela que sempre ela ajuda a edificar, a construir, a fazer com que a outra pessoa, o próximo, né, seja realmente vitorioso e seja incentivado a isso daí, né? Então, por isso, tolerância na compaixão, ok? Leocádia, maravilha, que felicidade seria receber todos os amados irmãos aqui. Aí, pessoal, a Leocádia já está convidando aí, as portas estão abertas, né? Ou seja, é a hospitalidade, né? Praticar a hospitalidade, isso é muito bom, não resta dúvidas, né? A Yaritza, né? Saudações do Chile, né? Que sejamos abençoados. Baruch Hashem. A Nadir Pereira, Shalom, né? Baruch Hashem. Ok, vamos então para a nossa aliá de hoje. A nossa quarta aliá está no livro de Levítico, capítulo 18, a partir do verso 22. E vamos até o capítulo 19, o verso 14, né? Continuando com as orientações que Deus está dando a Moshe, e Moshe ao povo de Israel, e o povo de Israel às nações, né? Sobre as relações proibitivas, né? Então nós vamos continuar aqui na nossa quarta leitura. A Cibele acabou de entrar, Shalom, Shalom, Cibele. Então vamos lá com os comentários de Irache sobre as relações proibitivas. Então diz assim, capítulo 18, verso 22 em diante, com os comentários de Irache, assim nos diz: não te deitarás, isto é, não fornicarás com o homem como se fosse com mulher. Isso é considerado uma abominação. Conforme vos foi ensinado, não fornicarás com nenhum animal, para assim te impurificares espiritualmente por ele. A mulher não se porá diante de um animal para fornicar com ele. Isso é depravação e uma mistura antinatural de sêmen humano e animal. Não vos impurifiqueis espiritualmente por fazerdes qualquer uma dessas coisas, pois as nações que eu expulsarei de Canaã de diante de vós se impurificaram fazendo todas essas coisas. E assim a terra, que deveria ser um modelo de santidade, tornou-se espiritualmente impura. Por isso, lancei sobre ela a conta do pecado dos habitantes dela, e a terra já vomitou seus habitantes, por assim dizer, e vos apossarei dela. Porém, quanto a vós guardareis meus decretos e minhas normas, não vos envolvereis em nenhuma dessas abominações, nem o israelita nativo,
nem o converso que habita entre vós. Porque as pessoas que ocupavam a terra antes de vós, a ocupar, desenvolveram-se em todas essas abominações, e assim a terra se tornou espiritualmente impura e as vomitou. Para que a terra não vos vomite por a haverdes impurificado espiritualmente, como vomitou as nações que vos precederam. Porque no que diz respeito a todo aquele que intencionalmente cometer qualquer uma dessas abominações, as pessoas envolvidas nessas abominações serão cortadas no meio do povo, morrerão prematuramente e sem filhos. Vós, por meio dos vossos representantes, os juízes do tribunal, guardareis minha ordem, proibindo-vos de manter relações com parentes similarmente próximos, não incluindo naquilo que é permitido, para que não cometais nenhuma das práticas abomináveis que foram feitas pelos que ocuparam a terra antes de vós, e não vos impurifiqueis espiritualmente por essas práticas. Eu, o Criador e soberano do mundo, preocupar-me tão profundamente com o vosso bem-estar, que vos proíbo de fazer o que não é bom para vós. Impedireis que eu, Deus, tenha o prazer de recompensar-vos por obedecerdes a essas proibições, e fareis com que eu, vosso Deus, tenha de punir-vos em vez de valorizardes essas ameaças de castigo como prova de que me preocupo especialmente convosco, mais do que com todas as outras nações da terra. Aqui nós encerramos a nossa Parashá Aharei. Então, nesse final aqui da nossa Parashá Aharei, para termos uma ideia, vejam bem que durante essa porção Aharei Mot, depois da morte, nós temos aí todas os temas principais, junto com eles as suas ramificações, em que traz para nós sobre as questões proibitivas, de relações proibitivas que nós temos aí nessa Parashá Aharei. Nós temos, nessa Parashá que acabamos de ler agora, nós temos aí 2 mandamentos positivos e 26 mandamentos proibitivos, certo? Então, nesses mandamentos proibitivos, nós temos aí exatamente sobre a questão das relações proibitivas. E entre essas questões, especificamente entrando na nossa quarta aliá de hoje, nós temos aí o capítulo 18 e o verso 22 em diante, em que nos fala nas recomendações finais: não te deitarás, isto é, não fornicarás com o homem como se fosse uma mulher. Ou seja, o homem deitar com o homem como se um deles fosse mulher é uma abominação aos olhos de Deus. Vejam bem, a opção sexual, essa é uma questão individual. Cada um tome a sua posição que quiser, ok? Mas vejam bem, Deus mostra de forma bem clara, em todas as relações proibitivas que ele vem orientando até aqui, vem mostrando a realidade de que, eu sou o vosso Deus. Primeiramente ele falando para Israel, para o povo judeu, e através do povo judeu, o conhecimento para as nações. Eu, o vosso Deus, me preocupo convosco. E essas proibições, elas são para o vosso bem, não para o vosso mal. É para que você, obedecendo aos meus mandamentos, obedecendo às minhas ordenanças, que te vá bem a você, a sua família. E obedecendo aos seus mandamentos, nós temos o direito, ou vamos dizer, o mérito, de podermos adentrar na redenção nos dias de Mashiach, nos preparando finalmente para a vida eterna.
Por isso que, na realidade, essas paixões, elas têm um valor insignificante diante do grande privilégio de participar da redenção final com o Mashiach, com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, para a vida eterna, o Olam Rabá, o mundo vindouro. Então, aquela expressão, que valor que tem alguns segundos, no máximo alguns minutos de paixões, que no final ou nos seus finalmente trazem realmente a infelicidade no interior do ser humano? Que adianta esses momentos de paixões que não levam absolutamente à verdadeira felicidade, ao verdadeiro amor? Não há compensação nenhuma. E nós vimos na Aliá de ontem, onde realmente Hashem nos fala: não espere algo positivo daquilo que você possa praticar contrário à minha vontade, diz o Eterno. Então, o livre-arbítrio é de cada um, a opção sexual é de cada pessoa, mas cada um arca com as consequências das suas decisões, ou para o bem, ou para o mal, ou para a bênção, ou para a maldição. A opção é de cada um. Por isso nós vimos nessa semana também que quando Deus ele chama a Neshama, ele dá ordem para o anjo buscar a Neshama, uma alma, né, o fragmento da alma primordial de Adão, para vir cumprir uma missão aqui. E uma das coisas que Deus não determina, não interfere, se essa alma aqui, nesse corpo físico, se vai ser um justo ou um perverso. Se vai ser uma pessoa que realmente é tzadik, justa, ou rachá, ou perversa. Porque é a pessoa que vai decidir no seu dia a dia aqui o que vai ser. Então, nesses aconselhamentos finais da nossa Parashá, Ahareimot, depois da morte, né? Então vem falar bem claro: o homem não se deitará com o homem como se fosse mulher. É abominação aos olhos de Deus. Assim como também não se fornicará com animal, para que não haja mistura também do sêmen humano e animal. Porque isso faz parte de uma mistura antinatural. O mesmo serve para a mulher, né? A mulher não se deitará com a mulher como se fosse homem. A mulher não se deitará com um animal, porque isto é uma depravação aos olhos de Deus, é abominação aos olhos de Deus. Cada um tem o seu livre-arbítrio, quer fazer a sua escolha, quer fazer a sua opção sexual. Cada um tem o seu livre-arbítrio, mas não esqueça, cada um arca com as consequências, ou para o bem, ou para o mal, ou para a bênção, ou para a maldição, da sua decisão. Deus mostrou para o povo de Israel a realidade do que estas 7 nações que habitavam Canaã, que nós conhecemos hoje, a terra de Israel, a terra prometida, eles praticavam todas essas abominações. Por isso que a terra os vomitou. Eles não eram dignos de poderem viver e habitar nestas terras, porque era uma terra, né, que mana leite e mel. A terra é excelente. E esta terra é uma terra que ela foi determinada para ser uma terra santa. Então, estas 7 nações que ali habitavam, praticavam todas essas depravações relatadas até aqui, durante a semana, bem como praticavam tudo isso que era abominável aos olhos de Hashem. Então Deus disse: eu as expulsarei, vocês tomarão posse, porque elas não são dignas de habitar essa terra. E essa terra os vomitou.
Então aqueles povos foram vomitados daquela terra. E ao mesmo tempo Deus aconselha ao povo de Israel: não fareis nenhuma destas depravações, nenhuma destas abominações, para que a terra também não vos vomite. Para que a terra, né, que é para ser Kadosh, uma terra santa, ela não venha aí fazer com que você também seja expulsa da terra. Então, nós temos aí nessa paraxá que estamos finalizando aqui, vamos entrar na paraxá Kedoshim. Então, nós temos aí nessa paraxá 2 mandamentos positivos, quer dizer, faça, e 26 proibitivas, não faça. Então, nessa paraxá temos 28 mandamentos, né, para estarmos aí realmente como lendo, estudando, relendo e reestudando, para que nós possamos estarmos aí cada vez mais no centro da vontade de Hashem. Adentrando na nossa paraxá Kedoshim, nós temos aí, nessa introdução, os sábios dizem para nós assim, a paraxá Kedoshim, ela foi dita diretamente por Moshe ao povo, diferente das demais leis da Torá que foram ensinadas primeiramente. Deus ensinou a Moshe, Moshe ensinou a Arão e aos anciãos, e assim sucessivamente até chegar ao povo. Nessa paraxá, 30ª paraxá Kedoshim, santos, então Moshe já fala direto com o povo, não vai naquela sequência que ia antes. Rashi escreve no começo da paraxá dizendo: essa paraxá foi dita à congregação de Israel reunida porque a maioria dos ensinamentos básicos da Torá dependem dela, da paraxá Kedoshim. A primeira coisa que foi dita ao povo judeu depois de eles serem reunidos foi: vocês devem ser santos porque eu, Deus, o seu Deus, sou santo. Nós poderíamos ter pensado que, ao se dirigir ao público, né, Moshe se dirigindo ao público, ele pudesse dizer os ensinamentos básicos da Torá, né, a primeira coisa a fazer que seria, provavelmente, advertir as pessoas sobre o cumprimento dos mandamentos e as sérias consequências decorrentes da não observância aos mandamentos de Hashem. Só então seria devidamente apropriado, né, enfatizar então o lado positivo da palavra das mitzvot, dos mandamentos, como um grande critério que o povo judeu teria ao receber estas leis e obedecê-las. Mas Moshe teria seguido assim a sucessão do versículo, né, como diz lá em Salmo 34, verso 16, né, pela lógica, ele deveria seguir este caminho. Afastem-se do mal e façam o bem, como diz o salmista. Porém, o que nós vemos aqui na nossa paraxá Kedoshim, ele segue exatamente o lado inverso, o lado oposto da questão. Primeiro, ele enfatizou o quê? Os aspectos positivos de ser judeu e de ser observante dos mandamentos de Hashem. Então, por isso diz, vocês devem ser santos, porque eu, Deus, seu Deus, sou santo. Que significa que a santidade de um judeu está conectado com a santidade do próprio Deus. Então, Moshe, primeiramente, ele enfatizou esse privilégio, né, de ser judeu, de estar conectado na santidade de Deus. E só depois, então, dessa introdução positiva, é que ele começou a salientar a seriedade dos mandamentos. Certo? Então, Moshe, qual foi a didática de Moshe? A didática de Moshe foi exatamente o quê? Primeiro, valorizar a decisão tomada. Qual foi a decisão tomada do povo judeu no Monte Sinai? Deus, ele ofereceu a Torá às 70 nações e elas rejeitaram a Torá.
E quando Deus ele oferece a Torá ao povo judeu, ao povo israelita que tinha acabado de sair do Egito, então a resposta do povo foi: faremos, obedeceremos. E em seguida vamos estudar. A diferença de fazer e estudar, e não estudar e fazer, essa decisão do povo judeu mostrou a deliberação dele como povo, apesar de estarem ali em torno de mais de 3 milhões de pessoas, mas era um povo, era o povo, no singular. Então, essa decisão, ela não foi tomada de forma individual, um diz sim, outro diz não, em absoluto. A resposta que eles deram a Deus foi em uníssono, em uma só voz, em um só coração, em um só sentimento. E o povo, ao responder a Hashem, em uma só voz, aquilo foi como se um grande terremoto abalasse não somente a terra, mas o universo. Como um grande estrondo de um trovão jamais ouvido. Mais de 3 milhões de pessoas, numa só voz, dizendo: faremos e estudaremos. Nessa decisão, o povo judeu, o povo israelita, respondeu com todo o coração, com todo o seu ser, com todas as suas forças, com toda a sua alma, que estavam dispostos a obedecer aos mandamentos de Deus. Então essa decisão, Moshe, neste momento, ele usa na sua didática, ele usa esse lado positivo primeiramente, valorizando a decisão que eles tomaram, o sim que eles responderam a Hashem, a prontidão em obedecer os seus mandamentos. Então, nessa didática, Moshe valorizou essa decisão, para que eles pudessem ter o quê? Uma grande autoestima, que tomaram uma decisão correta, uma decisão acertada, uma decisão que tem a aprovação do Criador do universo. E depois que a autoestima estava de fato elevada, aí sim Moisés entra dentro do campo estudar, que é o quê? Mostrando para eles a consequência da não observância dos mandamentos. Então essa Parashá Kedoshim, segundo os nossos sábios, entre eles Rashi e o nosso Rebbe Menachem Mendel, ela é de fato uma base para todas as questões. Por quê? Porque Deus disse: sede santos, porque eu, Deus, o teu Deus, sou santo. E a partir do momento que nós, não judeus, fazemos aquilo que Sofonias 3,9 diz, né? A partir do momento que nós tomamos a decisão de abraçar o verdadeiro monoteísmo com as suas bases judaicas, e ombro a ombro com os judeus servindo a Deus, um serviço do coração, um serviço de amor, então nós estamos adentrando no mesmo campo. Nesta família, nós temos o irmão primogênito, o irmão mais velho, que é o povo judeu, e nós, o povo não judeu, somos, o irmão mais novo. Somos milhões, individualmente falando, porque, como diz a sabedoria de hoje do Rebbe, o nosso corpo físico é que faz a separação nessa forma que vemos uns aos outros. Mas espiritualmente, nós somos partes de uma alma só, a alma de Adão. Então, nós, individualmente falando, somos almas fragmentadas, mas espiritualmente nós fazemos parte de uma alma só. Então, dentro desse sentido, nós estamos dentro da mesma palavra que Deus diz: sede santos, porque eu, seu Deus, sou santo. Ok? Então, dessa forma, nós aprendemos que sempre devemos nos aproximar
uns dos outros com cordialidade, amizade e boas palavras. A experiência mostra que intimidar as pessoas com o medo da retribuição divina e profecias de destruição simplesmente não é tão efetiva quanto ter uma abordagem positiva que atrai as pessoas para o judaísmo observante, ao invés de afastá-las. Que Deus não permita que venhamos agir de uma forma semelhante. Em vez de atrairmos as pessoas para o monoteísmo com a base judaica, não venhamos agir de forma que as pessoas se assustem e não queiram saber desta verdade monoteísta. E embora o versículo pareça sugerir que o negativo deve vir primeiro, afaste-se do mal e faça o bem, não obstante, nós podemos interpretar o versículo da seguinte forma, só recordando, Salmo 34, verso 16 diz, afastem-se do mal e façam o bem. E aqui, os nossos sábios, eles falam, embora o versículo pareça sugerir que o negativo deva vir primeiro, ou seja, afastem-se do mal e façam o bem, então o versículo ele pode assim ser lido. Para se afastar do mal, simplesmente faça o bem, e o mal cuidará de si mesmo. Ou seja, se você estiver praticando o bem, o mal ele cuidará de si mesmo, ou seja, o mal ele vai eliminar o próprio mal. Por isso que os nossos sábios falam que a nossa alma divina ela precisa moldar a alma animal. E nesse sentido, o mal cuidará de si mesmo, ou seja, a partir do momento que a nossa alma divina, ela começa a interpelar a nossa alma animal de uma forma cativante, então a alma animal, ela começa a ser moldada pela alma divina. E ela começa a ser atraída pela luz que há realmente na alma divina por causa da sua conexão com Deus e os seus mandamentos. Então, o mal, a alma animal, o mal, ela vai cuidar de si mesma, ou seja, ela simplesmente vai negar a sua própria essência de mal e vai absorver-se com a alma divina. E então, a alma animal, ela vai ser transformada em fazer realmente a vontade divina, obedecendo os mandamentos de Hashem, Então isso é transformação. E nesse sentido, é o que vai acontecer também com as pessoas quando nós a interpelamos de forma positiva. Ok? Baruch Hashem. Vamos em frente. Então vamos entrar agora na nossa leitura, na continuidade da quarta leitura, no capítulo 19 até o verso 14, que é continuidade da nossa quarta aliá, ok? Então, entrando já na nossa Parashá Kedoshim, vamos ver aí as leis da santidade que essa Parashá começa a nos trazer. Capítulo 19, do verso 1 a 14, com os comentários de Rashi. Deus falou a Moisés dizendo, fala a toda a congregação dos israelitas, começa a lição dizendo-lhes, sereis santos porque eu, Deus, vosso Deus, sou santo. E obtereis santidade principalmente vos distanciando das relações proibitivas ou relações proibidas, conforme já foi mencionada na Parashá anterior. E também seguindo as instruções que vamos adquirir através desta Parashá aqui, ok? Osair Leal, Shalom, Shalom. Aprendeste que deveis honrar vossos pais, o que significa que tendes de alimentá-los, vesti-los e acompanhá-los sempre que necessário. Além de honrá-los, cada um respeitará sua mãe e seu pai, o que significa que não podeis sentar-vos no lugar deles, falar na vez deles, nem contradizê-los explicitamente. Embora os filhos naturalmente respeitem mais o pai do que a mãe,
e honrem mais a mãe do que o pai. Ficai atentos para respeitardes vossa mãe, tanto quanto respeitais vosso pai, e para honrardes vosso pai, tanto quanto honrais vossa mãe. Mulheres casadas são isentas do dever de honrar os pais, sempre que isso for conflitante com sua obrigação conjugal de obedecer ao marido. Similarmente, todos vós sois isentos do dever de honrar os pais, sempre que isso for conflitante com vossa obrigação de obedecer-me. Assim, por exemplo, se vosso pai ou vossa mãe vos mandar profanar o Shabat, não lhes obedecereis. Ao contrário, para os judeus guardareis os meus Shabat, bem como para os não-judeus honrareis o meu Shabat. Porque eu, Deus, sou Deus de vós dois, e ambos, tu e teu pai, ou tua mãe, deveis cumprir a minha vontade. Né? Então aqui, nós estamos vendo aqui sobre a questão de honrar, né, o pai e a mãe, né, os pais. Então aqui nós temos uma observância nos comentários de Rashi, que ele faz uma observância aqui, para que nós possamos estar atentos. Quando diz, né, cada um respeitará sua mãe e seu pai, no que significa que não poder sentar no lugar deles, não contradizê-los de forma explícita, né? Então significa assim, honrar, né? Honrar, respeitar a mãe e o pai. Então o lugarzinho deles é o lugarzinho deles. Eles têm o lugarzinho deles na mesa, tem o lugar deles na sala, né? Então uma das formas de honrar e respeitar o pai e a mãe é exatamente respeitar o lugar deles. Então, esse é o cantinho deles? É o cantinho deles, respeita o cantinho deles. Então, é um exemplo simples que Rashi está nos trazendo aqui, nesses comentários, para que nós possamos entender, né? Quando o pai e a mãe falam alguma coisa, você não pode repreender o seu pai e a sua mãe de forma pública. E nem no particular você pode chamar a atenção deles de uma forma ríspida. Se porventura o pai ou a mãe falou alguma coisa que não é correta, espere você e os seus pais ficarem em particular, e aí com amor, com educação, com respeito, você vai explicar ao seu pai ou à sua mãe, né? O senhor, a senhora falou tal coisa assim, 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 e a realidade dos fatos é assim, assim e assim. Aí você pergunta, com todo respeito ao pai ou à mãe, né? O senhor, a senhora entendeu a questão aqui? E aí, se ele tiver alguma dúvida a mais, né? Ou o pai ou a mãe, então ele vai te perguntar. E aí ele vai querer esclarecer melhor isso daí. Ele poderá aprender contigo aquilo que está em foco e que é o certo, né? Tanto o pai como a mãe, ele está vendo a sua preocupação, o seu zelo, o seu cuidado de honrar e respeitar o pai e a mãe, que você esperou o momento certo, o momento adequado em que você estivesse a sós com ele ou com ela ou com os dois, dependendo da situação, e veio conversar como um filho que ama e respeita e honra os seus pais. E aí o amor cresce, a amizade cresce, a felicidade verdadeira cresce em família, né? Então são exemplos aqui nesse sentido que ele está nos trazendo aqui, né? Depois, quando fala sobre a questão, né, da mulher casada ou o homem casado, né, de sempre que for conflitante alguma questão aí, né, ele precisa ele não precisa aí estar aí de uma certa forma, né, com o dever de honrar os pais, né? Porque a partir do momento que você casa, a sua família já se torna principal, ela se torna primordial, né? Então, dependendo da situação, você
por exemplo, vai ter que socorrer primeiro a sua esposa e os seus filhos, né? E nessa situação você vai estar edificando a sua família, a sua própria família. E dentro desse escopo, o que quer dizer assim, quando entrar num conflito em que, porventura, Deus queira que não, em que ou o pai ou a mãe ou os pais, ele venha colocar os filhos numa situação em desobediência aos mandamentos de Deus, então aqui a orientação é que, nesse sentido, não faltando com respeito, obviamente, aos pais, mas assim, falando, negando que, não, o senhor, a senhora, me desculpe, mas eu não vou obedecer isso que vocês estão me ordenando, porque isso é contrário à vontade de Deus, e Deus está acima tanto de vocês como de mim. E então, acima de tudo, a obediência está em Deus. Então, quando há alguma coisa conflitante nesse campo, então a orientação da Torá, a orientação dos nossos sábios, sem faltar com respeito, obviamente, né? Então não se deve obedecer quando a ordem vem contrária à vontade de Deus, contrário aos seus mandamentos, ok? É só nesse sentido que não se deve obedecer aos pais, quando eles vêm com alguma questão que te faça desobedecer os mandamentos de Deus. Continuando, a partir do versículo 4, diz assim: aprendeste que é proibido adorar ídolos. Além disso, não vos voltareis nem sequer em pensamento para a adoração de ídolos, considerando como os adorareis, apesar de saberdes que eles são imprestáveis e inútil adorá-los, para que no fim não venhais a acreditar neles e, portanto, a fazer deles deidade fundidas para vós. Não fareis ídolos para outras pessoas, mesmo que não os adoreis, e conforme vos foi ensinado. Tampouco possuireis ídolos feitos por outros, ainda que não o façais vós mesmos. Eu sou Deus, vosso Deus, e seguramente vos recompensarei, e se cumprirdes esse mandamento, e vos punirei se transgredirdes esse mandamento. Ou seja, não adorareis a ídolos. Então, um mandamento da parte de Deus, da parte de Hashem. Quando Deus se revelou no Monte Sinai, ele deixou bem claro a Moshe e a todo o povo: vocês não viram imagem nenhuma, para que podeis fazer alguma imagem para adorar. O que vistes? Nuvens, trovões, relâmpagos. Sentistes o fogo que viu no monte? E sentistes o quê? O tremor da terra e o tremor do som da voz de Deus. Mas não vistes figura nenhuma. Então, portanto, diz Deus, não vos voltareis para a adoração de ídolos, porque os ídolos são imprestáveis e inúteis. E servi-los não te trará bem algum. Muito pelo contrário. Então, Deus ele é objetivo na sua questão sobre não adorar a ídolos e nem ter ídolos dentro da sua casa. Deus é bem claro e bem objetivo. Há alguns ensinamentos religiosos por aí dizendo que as figuras de Deus, entre aspas, bem entendido, de santos e companhia limitada, dizem apenas que que nem uma foto de um parente, apenas uma recordação. Beleza? Tranquilo. Então eu tenho uma foto, por exemplo, dos meus pais, que não estão mais entre nós, né? Mas eu tenho fotos dos meus pais. Essas fotos, realmente eu olho para elas, né? E recordo dos meus pais, tenho saudades deles, não resta dúvidas. Tenho fotos de parentes das minhas filhas, dos meus genros, dos meus netos, por exemplo, né? Então, eu tenho essas fotos, são
são recordações, faz parte do meu arquivo. Mas eu não adoro nenhum deles. Também não peço nada para eles, para que façam algum milagre ou alguma coisa. Só um que pode fazer milagres, que é Deus, o soberano. Também não me prostro diante deles e das suas fotos em adoração. Outra realidade. As fotos que eu tenho dos meus pais, que já não estão entre nós, da minha parentela de forma geral, são pessoas que eu vi, que existiu fisicamente entre nós. Mas Deus não tem. Ele não se mostrou nenhuma vez de alguma forma corpórea para que possa ser feita alguma imagem da semelhança de Deus. Então, se é uma foto para uma simples recordação, como diz certos segmentos religiosos, quem foi que viu Deus para retratá-lo daquela forma? Quem viu? Então há um engano aí. Há um ensinamento falso, enganoso. Deus disse: você prefere ficar com aquilo que o homem diz ou com aquilo que Deus diz? Deus disse: não vos voltareis para os ídolos, nem para adorá-los, nem para ter dentro das vossas casas, porque eles são imprestáveis e é inútil servi-los, não serve para nada. Para que não venhais a acreditar neles e fazer deles deidades fundidas para vós. Então, por isso, a Torá fala, as deidades de pedra e de madeira. Por que isso? Porque as nações, em geral, elas têm a sua idolatria, os seus ídolos, que são vãos, certo? Eles são feitos de pedra, no sentido de todas as dimensões de pedra, que é a origem da pedra, né? Entre elas, por exemplo, a de gesso e por aí afora vai, né? Ou daquilo que vem de madeira, das madeiras, né? Então, todo tipo de deuses que tem a sua origem na madeira, é a mesma coisa. Então, por isso, a Torá fala de forma bem clara, né? Para não adorar as divindades de pedra ou madeira. Dentro desse escopo está as questões de bronze, prata, ouro, gesso, plástico, seja o que for. De uma forma simples, resumida, Deus mostra através dos profetas, né? O lenhador vai até a floresta, ele corta uma árvore, uma parte daquela árvore ele põe no fogo para fazer fogo, para aquecer a casa e aqueles que moram dentro da casa. Uma outra parte da madeira ele esculpe, faz uma imagem e depois vai no mercado, e lá no mercado eles dizem, aqui o vosso Deus X. E as pessoas compram, levam para casa e ali acreditam que como se fosse um Deus, né, uma deidade, e vai para a idolatria, sendo que daquele pedaço de madeira, né, o lenhador usou para fazer fogo e outras coisas tais, móveis e etc e tal, né? Então vejam bem a questão. Então Deus no Monte Sinai, ele foi bem claro: nada vistes referente a mim, para que possais fazer alguma imagem. Então, ponto final. Simplesmente isso. Verso 5. Aprendeste que as oferendas de paz devem ser comidas no período de 2 dias após o abate, e também que quando abaterdes oferenda de paz a Deus,
vós a abatereis com a intenção de que seja aceitável para mim, por ter sido comido dentro do limite de tempo que eu estabeleci para tal, isto é, de que ela seja comida no dia em que a abaterdes, e sobrar carne no dia seguinte, e de que tudo que sobrar até o terceiro dia não seja comido, e sim queimado no fogo. Não só se a oferenda for abatida com a intenção de que seja comida no terceiro dia, mas também com a intenção de que seja comida em qualquer lugar que não o lugar prescrito para sua ingestão. Ela será desprezível e não será aceita. Por outro lado, quem comer carne abatida com a intenção certa, mas que se deixou sobrar além do tempo prescrito, carregará seu pecado, porque profanou o que é santo para Deus. Especificamente, essa pessoa será cortada de seu povo, isto é, morrerá prematuramente e sem filhos. Nessa parte aqui, leis de santidade, vem um resumo daquilo que já foi dito até aqui. E nessa parte aqui, que nós acabamos de falar sobre a questão de abater os sacrifícios, então, novamente, Deus vem aqui, através de Moshe, focar todo sacrifício, ele precisa ser feito dentro dos muros do tabernáculo, o templo no deserto e, posteriormente, o templo em Jerusalém. Dentro de Jerusalém, vamos aí para mais essa questão que é mais atual, dentro de Jerusalém, quando o tabernáculo, aliás, quando o templo estava em pé completamente, certo? Dentro de Jerusalém, todo sacrifício ofertado a Hashem, todo sacrifício, toda oferta levada para Deus, tinha que passar o portão do muro do templo para dentro dos limites do templo. Fora do muro, cidade de Jerusalém. Para dentro do muro, o templo. O templo estava dentro da cidade de Jerusalém. Toda oferenda tinha que ser levada ao templo. Então o povo, seja de todo Israel, seja da cidade de Jerusalém, eles tinham que transpor o portão do templo. Então eles entravam no pátio do templo. E ali eles levavam então as suas oferendas. A partir do momento que a oferenda, nós vemos aqui, a oferenda que era levada para Hashem, essa oferenda, as oferendas que era permitido, uma parte da oferenda do animal, uma parte que era permitida queimar completamente no fogo, e outra parte era permitido com que os sacerdotes e o ofertante comessem da outra parte. Então, novamente, nós temos aqui o quê? No primeiro dia da oferenda, o que sobrava era direito dos sacerdotes e do ofertante, junto com os seus familiares, comerem daquela carne que sobrou. Eles poderiam comer desta carne no primeiro dia do sacrifício e até o segundo dia do sacrifício. Então, nesses 2 dias, além do sacrifício ser santo para Deus, além daquela carne que eles estavam comendo, hoje nós chamamos de churrasco, para ficar uma visão para você entender. Então, essa carne que era permitida comer, então poderia comer no primeiro e no segundo dia. Se houvesse uma grande quantidade de carne e sobraria novamente no segundo dia para o terceiro dia, até no findar do segundo dia, tudo era kadosh e era aceito, tudo era santo e tudo era aceito por Hashem. Quando findou o segundo dia,
certo? Então entrava a noite, e aí quando amanhecia o terceiro dia, toda a sobra deveria ser completamente queimada. Não poderia comer mais nenhum pedacinho. Se fizessem isso, então o sacrifício, a oferta, ela continuava sendo para Deus kadosh. Continuava sendo uma oferta consagrada, santa e aceitável a Deus. Mas se porventura no terceiro dia, o povo ou as pessoas envolvidas, né, o ofertante e os seus familiares, porque o sacerdote não iria comer mesmo, mas o ofertante e a sua família comessem no terceiro dia da carne, então toda a sua oferta caía por terra. Ela se tornaria impura, imunda para Deus. Ok? Beleza. Nesse sentido, novamente, nós vemos aí, tudo era dentro dos muros do templo. O sacrifício não poderia ser tirado do templo, não poderia sair de dentro do templo para a cidade de Jerusalém. Muito menos ainda tirar de dentro da cidade de Jerusalém, fora da cidade de Jerusalém. Aí seria completamente abominável aos olhos de Deus. Entendeu isso? Há um segmento religioso que diz que uma pessoa, sendo que Deus nunca pediu sacrifício humano, que uma pessoa se ofereceu voluntariamente como cordeiro, entre aspas, santo, que tira o pecado do mundo. Primeiramente, Deus nunca pediu sacrifício humano. E segundo, homem é homem, bicho é bicho. Homem é homem, cordeiro é um animal. E o cordeiro, no Egito antigo, era adorado como uma divindade. Portanto, o cordeiro, para as nações, porque o Egito representa as nações, o cordeiro é um Deus, uma divindade. Portanto, está dentro do escopo da proibição de idolatria. É imprestável e inútil servir. Dentro disso, nós temos aí, Deus nunca pediu sacrifício humano para perdão de pecados. Segunda questão, Deus nunca pediu o animal cordeiro para ser sacrificado como sacrifício de perdão de pecados. Então nós temos aí duas coisas importantíssimas. O não sacrifício de humanos para perdão de pecados, porque sacrifício humano sempre foi uma prática dos pagãos. Sempre foi uma prática dos bárbaros, dos povos bárbaros, pagãos e idólatras. Segunda questão, Deus nunca pediu também cordeiro como sacrifício de perdão de pecados. Então, determinado segmento religioso, seja ele qual for, que defende isso, estão completamente fora das escrituras sagradas. Não tem base nos 5 primeiros livros da Bíblia para essa realidade. Mas ainda vamos para algo mais abominável. Se você está acompanhando, você vai observando. Quando tem aquela expressão que é usada nas escrituras, né? Que um abismo chama outro abismo, que um pecado chama outro pecado, é uma realidade dramática isso daí. Então nós vimos aí duas questões gravíssimas e abomináveis aos olhos de Deus. Mas aí nós temos ainda algo mais grave ainda.
Deus diz pela sua Torá, pelos 5 primeiros livros da Bíblia, que todo sacrifício a Deus, ele não pode sair de dentro dos muros do templo. Porque a partir do momento que o sacrifício é tirado de dentro dos muros do templo para fora, no caso específico, sai de dentro dos muros do templo e vai para a cidade de Jerusalém, ele já se tornou um sacrifício profano, rejeitado por Deus. Não é um sacrifício santo e, portanto, não é aceito por Deus. Ele é rejeitado por Deus. Imagine, então, tirando o sacrifício de dentro dos muros do templo, indo para a cidade de Jerusalém. E mais abominável ainda, um abismo chama outro abismo, um abismo foi pouco, então vamos para o primeiro abismo, foi pouco, sacrifício humano. Veio o segundo sacrifício, colocaram como um cordeiro. Aí veio o terceiro abismo, tirou de dentro dos muros do templo e levou para a cidade de Jerusalém. Mas 3 abismos é pouco. Aí vai para o 4º abismo. Tirou fora da cidade de Jerusalém. Fora da cidade de Jerusalém. E leva o sacrifício fora da cidade de Jerusalém. Onde certo segmento religioso diz que, entre aspas, um homem, como cordeiro, foi tirado fora da cidade para ser sacrificado como perdão de pecados. Aonde que está escrito isso? Em que livro das Escrituras Sagradas está escrito que este é o sacrifício que tira o pecado do mundo ou que tira o pecado do ser humano? Onde está escrito isso? Não tem em lugar nenhum. O único sacrifício para perdão de pecados que é tirado fora da cidade, fora do templo, fora da cidade, fora do acampamento, que vai para o deserto, o único sacrifício que Deus orientou a fazer para perdão de pecados do povo, fora de toda a comunidade, é o bode de Azazel, que era levado ao deserto, e quando aquele que estava transportando o bode encontrasse um grande precipício, esse bode era jogado lá naquele precipício, para perdão de pecados do povo. Era um bode, não era um cordeiro, e muito menos não era um ser humano, porque Deus nunca pediu sacrifício humano. Entendeu? Se você tem ouvidos, ouça. Se você tem olhos e sabe ler, leia. Se você tem cérebro e ele não está atrofiado, ele não está anestesiado, pesquise e encontre a verdade e viva pela verdade. As pessoas verdadeiramente livres são aquelas que encontram a verdade e vivem pela verdade. Jamais serão escravizadas por qualquer sistema que possa existir. Continuando, nós estamos no capítulo 19 de Levítico, vamos agora a partir do versículo 9. Quando ceifardes a colheita de vossa terra, não ceifarás completamente o último canto de teu campo, que ceifares, deixarás parte dele intacto. Tampouco apanharás respigas
de 1 ou 2 espigas de tua colheita caídas de tua mão, quando estiveres ceifando o teu campo. Porém, se 3 ou mais espigas caírem de tua mão, poderás apanhá-las. Não respigarás as uvas novas de tua vinha crescidas na parte da vinha não desenvolvida o suficiente, para que suas uvas pendam ou de uma haste central ou de brotos secundários. Tampouco apanharás uvas unitárias caídas de tua vinha. Deixarás todas essas sobras exigidas para o pobre e o converso, para o último, porque ele não possui herança na terra para cultivar. Eu sou Deus, vosso Deus, e seguramente vos punirei até com a morte. Se ignorardes essas obrigações, todas essas sobras compulsórias são isentas de dízimos. Comentando essas respigas aqui, ou seja, aqui, propriamente dito, o dono provisório da terra, porque a sabedoria judaica mostra que ninguém é dono de nada. Ninguém pode bater no peito e falar, eu sou dono. Não, tudo pertence a Deus, sem exceção. Ele concedeu a alguns o poder de administrar isto ou aquilo. É outra história. Então aqui Deus está dizendo, quando for ao campo para colher o fruto do teu campo, então os cantos do campo não ceifarás. E se cair espigas ou produtos, que você está colhendo, e chegar a cair das tuas mãos, também deixarás lá no chão. Para que o pobre e o converso, aquele que se converteu, e ele não tem herança na terra, eles possam pegar realmente desses alimentos e levar para casa o pão de cada dia, para entendermos o que Deus está dizendo. E dessa forma, de forma legal, de forma lícita, o pobre e o estrangeiro que se converteu ao judaísmo, eles tinham liberdade e era permitido que eles adentrassem a propriedade e eles colhessem desse que ficou no canto do campo, que foi ceifado, e os alimentos que ali estão no chão, eles podem pegar normalmente, tranquilamente e com dignidade levar para casa. Certo? Então eles faziam isso daí. Qual que é o ensinamento prático disso daqui? O teu próximo, que é mais desfavorecido, o pobre, o necessitado, ele precisa, de forma digna, ser ajudado. Não ser humilhado, mas ser ajudado com dignidade. Então, o amor ao próximo é fazer o bem. Então, você conhece alguém que está passando por necessidades, por exemplo, de comida? Providencie uma cesta básica para ele, para essa família, melhor dizendo. E de uma forma mais digna ainda, pega o nome dele, o endereço dele, e vai lá no supermercado ou na venda, onde seja, você compre lá uma cesta básica e manda entregar. Então, o mercado, ele vai colocar a compra dele, a cesta básica dele, dentro da perua, dentro do veículo do mercado, e o mercado vai fazer entrega. As vizinhanças, quando virem o carro do mercado chegando, entregando para aquela família a cesta básica, ou algo semelhante, as pessoas vão olhar com outros olhos. E aquela família, ela vai estar recebendo aquilo lá de forma digna, sem humilhação. Este é uma forma preciosa aos olhos de Deus de você poder ajudar o próximo. Seja também da ordem financeira, de poder socorrê-lo de forma financeira, sem juros,
Se ele te pagar amanhã, sem juros, amém. Se ele não te pagar amanhã, amém do mesmo jeito. Porque quem faz isso, ele está honrando a Deus através daquela ou daquelas vidas. Por quê? Porque quando fazemos o bem a um ser humano, nós estamos reconhecendo Deus na vida daquela pessoa. E aquela pessoa que é a imagem e semelhança de Deus, você vai estar honrando aquela pessoa. E automaticamente você está honrando a Deus. E automaticamente Deus, ele vai honrar você. Então é isso daqui, né, nesses versículos do capítulo 19 de Levítico, versos 9 e 10, é isso daqui que Deus está nos ensinando. Por isso que aquele que faz tzedakah, atos de caridade, atos de bondade, atos de justiça, jamais será desamparado por Deus. Aconteça o que acontecer, jamais será desamparado por Deus. Por quê? Porque ele honrou a criatura humana e viu nessa pessoa a imagem de Deus. É honrar a Deus dessa forma. Então é isso que nos ensina aqui, sem sombra de dúvidas, esses versículos. A partir do verso 11, nós temos aí a questão da conduta social. Diz assim: não roubareis dinheiro nem outros bens. Se o fizerdes, talvez sejais tentados a negar vosso pecado. Portanto, estais cientes do seguinte: não negareis falsamente quando alguém alegar que recebesse dele um objeto como penhor ou como empréstimo, ou que recebesse dele dinheiro no âmbito de um negócio em sociedade como empréstimo. Não mentireis uns para os outros. Aprendestes que é proibido jurar em vão usando meu nome. Além disso, não jurareis falsamente por nenhum outro nome meu, nem mesmo por uma designação que se refira a mim, como o misericordioso, né? Você dizendo assim: graças ao misericordioso eu conquistei tal coisa. E você não conquistou, né? Você simplesmente roubou. O teu amigo, o teu vizinho, o teu parente ou algo semelhante, né? Te emprestou alguma coisa, você não devolveu para ele, você tomou posse para si, né? E aí alguém te visita na sua casa e fala: oh, que legal, hein? Por exemplo, um exemplo, né? Pô, que cadeira bonita é essa sua aqui, né? Graças ao misericordioso eu conquistei essa cadeira aí, né? Ou seja, essa cadeira não é sua, é da pessoa que te emprestou e você tomou posse indevida. Então não roubareis, certo? Então cuidado com essas questões aí que está falando sobre conduta social, né? Então não jurareis falsamente no meu nome, profanando assim o nome de Deus, o teu Deus. Eu sou Deus e seguramente te punirei se transgredires essa proibição. Não oprimirás teu próximo, não furtarás. O salário do trabalhador, diarista, contratado, que lhe for devido à hora do pôr do sol, poderá ser pago a qualquer hora da noite, mas não ficarás contigo durante a noite inteira, isto é, até amanhã. Não amaldiçoarás nenhuma pessoa viva, nem mesmo um surdo, que não te possas ouvir amaldiçoá-lo. Contudo, não serás passivo de punição se amaldiçoares um morto. Proibições adicionais se aplicam a amaldiçoar um juiz, um líder, um pai, uma mãe e assim sucessivamente. Em linguagem figurada, não porás obstáculos diante de um cego, isto é, quando perceberes que alguém não está inteiramente informado ou ciente dos problemas que envolvem determinada situação, não lhes darás conselho que sirva a teus interesses e não aos dele, mesmo que teu conselho não lhes seja prejudicial. Ainda que enganes outras pessoas,
fazendo-as acreditar que teu conselho serve aos interesses dele, não podes enganar-me, diz o Eterno. Portanto, temerás a teu Deus. Eu sou Deus, e seguramente te punirei se transgredires esta proibição. Né? Aqui nós encerramos a nossa quarta aliá. Rapidamente aqui, só para finalizarmos os comentários da conduta social. Então, o próprio título diz conduta social. É um relacionamento entre você e o seu próximo. Então, a tua conduta social significa que você tem que ser honesto com o seu próximo. Simplesmente isso, honesto. Que é uma palavra difícil hoje em dia, né? Porque ser honesto hoje significa ser um palhaço, um idiota, diante de uma sociedade que se acostumou com a mentira e defende a mentira como se fosse verdade. Então, honestidade hoje é algo difícil, mas nós temos um mandamento diante de Deus, Ele que nos deu. Então, a nossa conduta social, ela precisa ser honesta, transparente. Entre outras coisas, diz aqui, né, uma coisa na ordem do trabalho. Então, quem é patrão, ele tem que agir com honestidade e justiça. Se o salário do funcionário, um exemplo, se o salário do funcionário é de R$1.000, você não pode entrar com um argumento tolo ou tosco de dizer para o funcionário, ó, o teu salário é R$1.000, mas eu vou te pagar 800 porque eu estou descontando isso, aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Coisas, invenções suas. Então, não é para enganar o trabalhador. Ele é digno do salário dele. Você não pode transformar a dignidade do salário dele em uma coisa vil. Ou seja, você tem que respeitar o seu próximo, você não pode roubar o teu próximo, você não pode ser falso com o teu próximo, dentro do campo aí, seja patrão ou não, ou no seu relacionamento social com as pessoas. É interessante que aqui nós vemos aqui, ó, não amaldiçoarás o teu próximo, mesmo que ele seja surdo, que não pode te ouvir. Não importa. O teu próximo que está vivo, você não pode amaldiçoá-lo. Ponto. E uma outra coisa interessante que nós vemos aqui, finalizando, é a questão de não porás obstáculo diante de um cego. Então, quando você lê literalmente, né, não colocarás um obstáculo diante de um cego, então você vê a primeira coisa, uma pessoa que é cega fisicamente. Então, ele é cego, não tem visão ocular. Então você fala, não porás obstáculo, quer dizer, aquela famosa, entre aspas, né, aquelas pegadinhas idiotas que tem por aí, e o cego vem vindo, o nego joga alguma coisa na frente dele, né, para essa pessoa que tem esse defeito ocular, né, de visão, e para ele tropeçar e cair e sair dando risada dele. Sim, isso também não pode ser feito. Mas um pouco mais profundo, Deus também mostra para nós, através dos nossos sábios, a questão de um cego, entre aspas, no sentido de que, se alguém não está inteiramente informado ou ciente de certos problemas que envolve determinada situação, e você conhece que se essa pessoa ela fizer tal coisa, ela será prejudicada, mas você não fala, você omite a verdade, você esconde a verdade. E aí você incentiva a pessoa, faça. Você está colocando obstáculo diante de uma pessoa cega. Não no sentido agora aqui físico, mas no sentido de conhecimento, de saber. A pessoa, por alguma questão, ela não conhece a consequência daquela ação que ele estará fazendo, que poderá resultar para ele algum prejuízo. Mas você tem conhecimento técnico, que se ele fizer, isso trará problemas para ele. Mas você não fala. E você incentiva com que aquela pessoa faça
e ela vai sofrer as más consequências daquela ação. Você está incorrendo aqui. Não porás obstáculos diante de um cego, porque se você fizer, você será punido. Você será punido. A mesma coisa dentro daqui dos comentários de Irache, ele fala, ainda que você engane, né, a pessoa, que ela vai fazer algo que quem vai sair beneficiado é você e não ela. E ela, por não ter o conhecimento técnico daquela questão, ela faz porque você a incentivou, mas só que você será beneficiado e ela será prejudicada. Isso também não pode. É colocar obstáculo diante de um cego. E finalizando, Deus diz, de forma bem simples, através dos comentários dos nossos sábios: ainda que enganes outras pessoas, fazendo-as acreditar que teu conselho serve aos interesses dele, e na verdade são para os teus interesses, não podes enganar-me, diz o Eterno. Por quê? Porque temerás, está escrito, a teu Deus. Eu sou Deus, e seguramente te punirei se transgredires essa proibição. Diz um velho ditado que tem gente que gosta de brincar de fogo e se queima, não resta dúvida. Tem gente que gosta de brincar com Deus e acha que Deus é brincadeira. Será? Cuidado. Quem brinca com fogo geralmente se queima. Portanto, a Torá é o alimento da nossa alma, para que nós possamos alcançar o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Ficamos por aqui. Amanhã temos às 14 horas à tarde com a Torá. Shalom, shalom. Até lá.